Agora foi, né? Agora foi. Então, olha só. Dentro de tecido muscular, a gente tem no músculo estriado esquelético o filamento fino, que possui a actina, a tropomiosina e a troponina. E a miosina aqui em cima, que tem a cabeça virada para fora do filamento, que para contrair precisa de ter associação dessa cabeça com a actina, que normalmente não acontece pela presença da tropomiosina. E aí precisa de todo aquele processo que a gente discutiu e que vocês acabaram de ver no vídeo, né? Precisa de receber estímulo nervoso na célula, o cálcio precisa ser liberado do retículo, esse cálcio precisa de ligar na troponina. Quando ele liga na troponina, ele desloca a tropomiosina de lugar, porque a troponina tem uma mudança de conformação, que é mudar a forma e posição. Expõe a actina, ela liga na miosina e o processo de contração se concretiza, porque acontece quebra de ATP e deslize desses filamentos, tá? Dúvida disso aí? Então, na aula passada, nós comentamos sobre isso e tem o vídeo que ajuda muito a gente a identificar, né? A gente enxergar o processo de contração. Inclusive, o vídeo conta no final que quando uma nova molécula de ATP entra na cabeça da miosina, é que gera o relaxamento da musculatura, que é o que a gente comentou na aula passada, inclusive sobre o rigor mortis, que a gente já morreu. Enquanto a gente tem a célula com ATP, acontece contração e relaxamento dela, e depois de um tempo, esse relaxamento não acontece mais, porque as células não possuem mais moléculas de ATP disponíveis. Certo? Dúvida? Tranquilo. Com licença, professora. Eu tenho uma dúvida que é sobre algumas síndromes que apresenta hipotonia. Qual que é a dúvida? Por que a hipotonia acontece em algumas síndromes? Vai depender muito da causa. Essa hipotonia, ela pode estar relacionada ao processo de transmissão de impulso, a forma como aquela célula contrai, ela pode ser uma doença mitocondrial, por produção de ATP reduzida, então depende muito. Tem um monte de possíveis causas. Por exemplo, todas aquelas doenças relacionadas à fraqueza muscular, a maioria das doenças mitocondriais, por exemplo, né, das doenças genéticas mitocondriais, levam à fraqueza muscular. Você não vai ter ATP suficiente produzido na célula muscular. Você pode ter algum comprometimento de transmissão de impulso, porque para ter contração precisa da transmissão do impulso. Pode ser uma não produção de alguma proteína específica, porque a gente está citando, gente, actina, tropomiosina, troponina, miosina de proteína, mas tem outras várias proteínas envolvidas nesse processo. Na hora que vocês chegarem na fisiologia, vocês vão agregar mais proteínas nesse processo aí para entender de forma mais complexa. Pode ser simplesmente, lembra que para ter despolarização de membrana tem que ter inversão de carga elétrica. Essa inversão de carga elétrica tem a ver com a passagem de íons por essa membrana. Então, você pode ter bloqueio de canais iônicos, e aí você não despolariza direito, e aí você não contrai direito, né? Então, tem uma série de possíveis causas, tá? Porque a hipotonia é um sintoma, né? Ele pode estar relacionado a inúmeras causas, é isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por exemplo, a discinesia ciliar é o não batimento do cílio, é um sintoma. Pode ser uma doença genética, pode ser uma não produção de ATP corretamente naquela célula, então tem uma série de possíveis causas, é o mesmo fluxo.
de entendimento, tá? Respondido? Respondido, professora. Obrigado. Mais alguém? E aí, gente, se tiver dúvida, vai me interrompendo, tá? O que vai ser de diferente quando a gente pensa no músculo cardíaco? A gente chegou a comentar na última aula a diferença do cardíaco ou não? A diferença do cardíaco é a disposição do núcleo, porque no estriado esquelético o núcleo ele é mais periférico, enquanto no cardíaco ele é mais central e a gente consegue observar a estrutura de armazenamento de substrato para energia. A gente também tem os discos intercalares, bem específicos, que são aquelas linhas em escada. Sim, essas diferenças são todas morfológicas, percebidas na microscopia. Mas e com relação ao processo de contração? Professora, você falou do cálcio, né? Disperso no citosol, não foi? É isso que é o marcante que nós vamos precisar aqui. Quando a gente está falando da diferença do cardíaco, a gente precisa de lembrar que o processo de contração no músculo cardíaco é contínuo, é constante, vai acontecer o tempo todo e independe do estímulo nervoso. Não existe necessidade de estímulo nervoso para que aconteça a contração da musculatura estriada cardíaca. Ela vai acontecer independente do estímulo nervoso, tá? Como? O que tem de diferente que permite esse modelo? Exatamente isso. Oh, desculpa. Pode falar. Não, é exatamente o fato do cálcio já estar disperso no citosol? Exatamente. O cálcio já mora disperso no citosol. Então, primeiro, eu não preciso do estímulo nervoso para fazer com que o cálcio atinja o citosol. Segundo, como ele mora no citosol, ele vai permanecer ligado à troponina o tempo todo, a tropomiosina permanece deslocada e a consequência disso é que contrai, entra um novo ATP, relaxa. Só que o cálcio continua no citosol, continua ligado na troponina, tropomiosina deslocada, cabeça da miosina acha novamente a actina, contrai novamente. Um novo ATP, relaxa e esse processo se repete continuamente o tempo todo, né? Isso faz com que no músculo cardíaco a gente não precise do estímulo nervoso para gerar contração. O músculo cardíaco independe do estímulo nervoso para a contração. Essa característica é conhecida como automatismo contrátil. Ele consegue contrair sozinho, porque o cálcio já reside no citosol. Isso traz, além do automatismo, a possibilidade da contração contínua, constante, o tempo todo. E é claro que vai ter alguma coisa que vai modular a velocidade dessa contração. São aquelas fibras de Purkinje, né? A inervação na musculatura cardíaca, ela vem para acelerar ou para reduzir a velocidade da contração. Tá? As fibras de Purkinje vão controlar o quê? Eu perdi. Funcionam como marca-passo natural do coração. Elas contraem uma velocidade superior à velocidade que o coração bate. Então, a fibra muscular cardíaca, que não é de Purkinje, fica o tempo inteiro tentando acompanhar a fibra de Purkinje. Por isso que ela funciona como marca-passo natural, tá? Professora, qual que é o nome que você falou que chama isso?
que chama o quê? Automatismo contrátil, eu acho. Automatismo contrátil é a capacidade que o coração tem de contrair independente do estímulo nervoso. É isso? Isso sim. Então, automatismo contrátil, tá? E a inervação no músculo cardíaco vai trazer para a gente a ideia do acelerar, gerando uma taquicardia, ou do retardar a velocidade de contração, levando uma bradicardia. Quando a gente, por exemplo, leva um susto, eu tenho um estímulo nervoso chegando na minha musculatura, com a liberação de um neurotransmissor específico que leva a um padrão de contração acelerada, no caso, a adrenalina, né? Quando eu prendo a minha respiração, eu vou ter liberação de um outro neurotransmissor. E aí, o que vai acontecer? Eu vou retardar a velocidade da minha contração, trazendo a ideia da bradicardia para o meu batimento cardíaco. E assim por diante, tá? Então, quem vai modular isso aí para alterar o ritmo, aí sim é a inervação, porque não precisa dela para a contração acontecer. Correto? Dúvida? Correto, prof. E aqui? E quando a gente fala de músculo liso, o que nós vamos ter de diferente? Então, uma diferença marcante do músculo liso é essa aqui. Nós não temos a troponina. Ela não existe. Tá? Então, o deslocamento da tropomiosina, ele não está relacionado a essa proteína. Ele nem vai acontecer, na verdade. Então, vamos pensar como é o processo de contração no músculo liso. Então, no músculo liso, a gente vai também precisar do estímulo nervoso. O cálcio também fica restrito ao guardado dentro do retículo endoplasmático liso, também chamado de retículo sarcoplasmático. E quando a célula do músculo liso recebe esse estímulo nervoso, ela libera o cálcio no citosol, só que não tem troponina para o cálcio ligar. Porque o filamento fino da célula muscular lisa é formado de actina e apenas tropomiosina com ele. Só que dentro da célula muscular lisa, a gente tem a presença de uma outra proteína que tem uma afinidade muito grande pelo cálcio. Essa outra proteína se chama calmodulina. E ela é uma proteína livre, solta no citosol da célula, que tem uma afinidade muito significativa pelo cálcio. É isso que vai acontecer. Quando a célula muscular lisa recebe o estímulo nervoso, ela libera o cálcio no citosol, por conta da despolarização de membrana, e esse cálcio se prende à calmodulina, que é uma proteína livre que se encontra solta no citosol das células musculares lisas, né? E aí o que vai acontecer? Esse cálcio, junto com essa calmodulina, vão formar um complexo de cálcio-calmodulina. Esse complexo de cálcio-calmodulina é responsável por ativar uma proteína que mora dentro da célula muscular lisa, que é uma proteína quinase ou sinase, que vocês provavelmente já estudaram lá na biologia celular. O que proteína quinase ou sinase faz? Quebra de ATP. Fosforina. Já é quebra de ATP.
faz fosforilação. E essa proteína, quinase, se torna ativada pelo complexo de cálcio-calmodulina, ela ativa, ela faz uma fosforilação da miosina. Então, aqui é diferente. Então, a gente tem a actina com a tropomiosina passando aqui em cima. A gente tem a miosina com a cabeça virada aqui para baixo, querendo ligar na actina e não conseguindo, que a tropomiosina está passando aqui em cima. Quando eu libero o cálcio no citosol, ele liga na calmodulina, ativa a proteína quinase, ela fosforila a cabeça da miosina. E quando eu fosforilo a cabeça da miosina, ela faz isso aqui, ó, ela torce para cá. Então, aqui agora, eu não tiro a tropomiosina desse lugar, mas a cabeça da miosina torce para cá e ela consegue acessar a actina nesse ponto. Quando a cabeça da miosina liga na actina, o resto é idêntico. Quebra ATP, libera energia, deslize, que é a contração muscular, tá? Então, como a cabeça da miosina acessa a actina na contração do músculo liso, é que vai ser diferente. Porque nos músculos estriados, esquelético e cardíaco, a tropomiosina é retirada desse ponto onde ela está, acontece exposição da actina e a cabeça da miosina chega ali. No músculo liso, eu fosforilo a miosina. Como consequência dessa fosforilação, a cabeça dela torce e consegue acessar a actina para ligar, quebrar o ATP, liberar energia e o resto do processo igualzinho. Deslize dos filamentos, que é a contração muscular. Quando essa cabeça da miosina recebe um novo ATP, volta para a posição inicial e começa tudo de novo. Correto? A maioria dos livros não explica o processo de contração da musculatura lisa, tá? Não tem essa explicação na maioria dos livros, mas é importante a gente entender porque o filamento é diferente, falta proteína, tá? Professora, eu tô com uma dúvida. Quando depois, né, que a cabeça da miosina vai acessar a actina, aí tem essa quebra de ATP, disso até o deslizamento dos filamentos, que é a contração muscular, tipo, eu não entendi como que isso se dá, sabe? Oi? Entendi o último pedacinho que você falou, porque fez um barulho forte. Eu me ouvindo agora? Sim. Acho que eu tô. Professora. Oi, desculpa. Eu não entendi desde do acesso da cabeça da miosina até a actina para o deslizamento dos filamentos. Tipo assim, como que isso leva... Como que a primeira coisa leva a segunda, entendeu? É porque você libera energia. E a célula usa... Porque quando você liga a cabeça da miosina na actina, você leva a quebra de ATP, porque a cabeça da miosina é ATPásica. Sim. Usa essa energia empurrando esses filamentos para o sentido contrário, que é a contração propriamente dita. Ah, tá. Do lado contrário. Aí você encolhe toda a estrutura, seja o sarcômero ou seja só filamentos finos e espessos distribuídos entre corpos densos, como é o caso do músculo liso. Tá certo? Tá certo. A célula vai usar dessa energia para fazer esse deslizamento. Ok. Porque quebra o ATP, você libera energia. Libera energia para quê? Nesse caso, para os filamentos finos e espessos deslizarem em sentido contrário.
tá? Professora, Oi. a minha dúvida, eu acho que ela é até meio idiota, assim. Mas, por exemplo, tropomiosina e miosina, coisa? Não, são proteínas distintas. A miosina é essa proteína aqui, ó, do filamento espesso. Tropomiosina é essa proteína aqui do filamento fino que está associada à actina e à troponina. Certo? Ah, entendi. Não, tá bom. Obrigada. Deixa eu responder o Matheus ali. O Matheus, o que acontece é o seguinte: quando o organismo não consegue realizar a produção do ATP pela respiração aeróbica normal, que é a mitocondrial que a gente está acostumado, certo? Ele faz a fermentação lática para gerar a produção de ATP quando necessário. Quando que acontece isso? Quando a gente está expondo o nosso tecido muscular a uma atividade acima do que ele daria conta normalmente. E através desse processo da fermentação lática vai surgir o ácido lático e ele é que vai gerar aquela dor posteriormente. Você entendeu? Eu não sei o que vocês estão estudando dentro da bioquímica, assim, em qual altura que vocês estão, porque, na verdade, essas perguntas não costumam aparecer aqui, porque a biologia celular, que é a bioquímica, ela não é dada normalmente no primeiro período, né? Ela é geralmente no segundo período. Então, agora vocês estudando junto, fica muito mais interessante. O modelo da biologia celular junto com a histologia, ela casa bastante. Então, na verdade, é isso que vai acontecer. Eu vou precisar de produzir uma quantidade de ATP rápida e maior do que eu estou dando conta via mitocôndria. Então, eu vou fermentar, fazer fermentação lática, né? Que é o processo que eu não vou gastar o oxigênio, porque ele não está chegando de forma suficiente ali. Só que ele vai ter produto nessa fermentação lática, tá? Entendeu, Matheus? E muitas vezes esse produto traz um desgaste para a célula, traz uma morte para a célula, traz um processo inflamatório para aquele local. Por isso, toda essa dor que a gente sente no pós-atividade física excessiva ou uma cãibra, por causa do processo inflamatório, das mortes celulares, você cria todo um mecanismo diferente ali de recuperação daquela fibra muscular. Tá certo? Professora, isso tem a ver com as prostaglandinas, esse trem? Ou não? Tromboxanos? E acontece no organismo como um todo, né? Ok? Ok. E aí, mais dúvida? Ô, professora, explica de novo para mim a parte lá do marca-passo natural. O marca-passo natural do coração são as fibras de Purkinje. Deixa eu escrever o nome delas aqui. As fibras de Purkinje são células do músculo estriado cardíaco
que acumulam uma quantidade maior do que as células musculares cardíacas normais, de carboidrato e de gordura. Então, ela tem uma fonte energética mais disponível. E com isso, elas conseguem contrair numa velocidade superior que o resto do músculo cardíaco. E como ela contrai numa velocidade superior do que o resto do músculo cardíaco e está associada às outras células da mesma forma, né? O que acontece? Ela funciona como marca-passo natural, porque as outras células que não dão conta de contrair naquela velocidade, por estarem associadas à formação de um grande sincício no músculo cardíaco, elas tentam correr atrás daquela velocidade de contração. Como ela está mais rápida, as outras tentam acompanhá-la constantemente. Então, ela marca o ritmo de contração. Eu não sei se eu dei esse exemplo na sala de vocês, mas eu gosto de comparar isso com você caminhando sozinho e você caminhando com um personal do seu lado, que está marcando o seu ritmo de contração. Ele vai caminhando na sua frente, um pouquinho na sua frente, e você vai tentando acompanhá-lo o tempo inteiro. Com isso, você não reduz ritmo de caminhada. Se você estiver sozinho, você começa numa velocidade, você começa a prestar atenção na borboleta, na flor, quem está passando no sentido contrário, e aí você se perde naquela velocidade de caminhada. Daí a pouco você retoma a velocidade de caminhada. Então, é completamente diferente. Quando você tem alguma coisa marcando o ritmo que você deve fazer aquilo, ou quando sozinho você está fazendo esse controle. E por que a fibra de Purkinje consegue fazer isso? Porque além dela ter o automatismo, ela tem essa energia super disponível para ela, porque tem um acúmulo de carboidrato e de gordura dentro dela. Tanto que a gente visualiza isso na microscopia. Quando a gente vai para o músculo cardíaco, a gente enxerga as fibras de Purkinje com esse halo branco ao redor do núcleo aqui, ó, que é uma fibra de Purkinje. É possível visualizar na microscopia, né? Deixa eu ver se tem um pedaço de lâmina de coração aqui. Olha aqui, ó. Músculo liso, músculo cardíaco. Essa é uma fibra de Purkinje, ó. Tá vendo que tem um branco aqui ao redor do núcleo? Tá? Entendi, professora. Obrigada, viu? Nada. Mais alguém tá com dúvida? Não? Podemos falar de tecido nervoso? Fernanda, só uma dúvida que eu tenho aqui do histologia básica é que fala que no músculo cardíaco, junto com essas gotículas lipídicas, tem na extremidade um elemento que chama lipofuscina, que é tipo um pigmento. O que seria isso? É um componente que tem dentro da célula que não vai agregar para a função dela, mas agrega muito nessa manutenção dessa rede sincicial. Porque vocês sabem o que é sincício? Sei daquele do sincício trofoblasto, né? Que aqueles são as reentrâncias que vão entrar no tecido. Na verdade é assim, ó. É como se a gente tivesse uma única célula muscular, porque a comunicação é tão intensa entre as células através das junções do tipo gap, que é como se fosse uma única massa celular. O sincício é essa ideia de massa. Um grupo de células fundidas com os núcleos. A presença dessa substância vai favorecer essa questão sincicial. Então, aquela célula com velocidade mais rápida, ela vai mostrar para as outras células que elas devem acompanhá-la, entendeu? Só que na hora que faz o processamento, ela
ela aparece como um pigmento, então ela ajuda nessa questão da identificação, mas a gente tem que usar coloração especial para isso. Nas colorações rotineiras a gente não percebe não, tá? Entendeu? Entendi, sim, tá ok. Professora, eu não sei se você comentou na última aula sobre dríase e tríase, não sei como é o nome, daquela questão de túbulos T e tal. Porque teve uma questão na prova que caiu que eu não sabia muito bem o que responder, e aí perguntava sobre isso, essa questão do sarcômero, se eu conseguia ver uma tríase ou uma díase. Tríade e díade. Esse aqui, ó. Que é a questão que a Isolda me pediu para olhar, né? Nós vamos ter que, se ela estiver falando disso, nós temos, eu não olhei até hoje. Vou até anotar aqui, gente, peraí. Olha só o que acontece, então. A célula do músculo, ela tem a membrana plasmática aqui. Ó. Vamos pegar o músculo estriado esquelético, tá? E essa parte azul aqui dentro é todo o retículo endoplasmático liso, que é onde o cálcio está armazenado. Eu despolarizo a membrana nessa altura, tá? Então, aqui aconteceu uma despolarização de membrana. Para eu despolarizar a membrana dessa região do retículo sarcoplasmático, eu preciso despolarizar a membrana plasmática da célula inteira, para depois começar a despolarizar a membrana desse retículo e essa despolarização caminhar até chegar aqui. Esse ponto do retículo aqui, ó, tá muito profundo na célula. Então, vai demorar muito que essa despolarização atinja esse ponto para que aconteça a liberação do cálcio. E, na verdade, isso precisa ser muito instantâneo. Preciso de despolarizar a membrana plasmática da célula e praticamente milésimos de segundo depois, a membrana do retículo precisa estar despolarizada. Como a célula é cilíndrica, muito grossa, às vezes é difícil isso acontecer lá no meio da célula. E para você ter uma contração efetiva, eficaz, o que você precisa? Você precisa que muitos filamentos de actina e de miosina estejam entrando em contato simultaneamente dentro de uma célula e em várias células do músculo, você conseguir dobrar o braço de verdade. Porque senão ele vai contrair aqui, você só vai ter um repuxado aqui, mas você não tem força de contração para isso acontecer. Então, o processo tem que ser muito sincrônico, né? E para resolver esse problema, então, a membrana plasmática da célula, ela costuma invaginar. E quando ela invagina exatamente com o objetivo de afundar lá na célula, ó, ela forma um túbulo T e vem para cá. E aí a despolarização, ela vem até aqui no fundo da célula e se encontra rapidamente com a membrana do retículo aqui. E aí eu potencializo, eu facilito, eu favoreço a despolarização da membrana do retículo sarcoplasmático. E automaticamente eu libero o cálcio e, consequência disso, contração mais eficaz, mais eficiente. Por que chama tríade? Porque toda vez que eu tenho esse túbulo T, eu tenho retículo de um lado dele e retículo do outro. Então, eu tenho uma estrutura formada por 3 componentes. Uma cisterna de retículo, o túbulo T e outra cisterna de retículo. Sempre desse jeito. Então, aqui tem outro túbulo T, ó, retículo e retículo. Isso no músculo estriado esquelético.
O músculo estriado cardíaco, olha aqui o túbulo T afundando e o retículo do lado de cá e o retículo do lado de cá, tá vendo? Outra representação da tríade aqui, ó, certo? Agora, no músculo cardíaco, eu não preciso da despolarização de membrana para gerar contração. Não preciso de um mecanismo tão eficaz desse jeito. Eu continuo tendo túbulo T, mas eu só encontro retículo sarcoplasmático de um dos dois lados do túbulo. Olha o túbulo T aqui e o retículo está só de um dos dois lados. Então, a estrutura, na verdade, é formada por dois componentes, o túbulo T e uma cisterna de retículo. Portanto, a gente chama de díade, nesse caso, certo? Então, aqui são dois. No músculo estriado esquelético, o meu componente é formado por 3 estruturas. O túbulo T no meio, ladeado dos dois lados com retículo. No músculo cardíaco, eu não dependo da despolarização de membrana para que aconteça a contração muscular. Então, esse mecanismo não precisa ser tão eficiente. Então, eu tenho túbulo T e só de um lado o retículo. Aí eu chamo a estrutura de díade. Pegou? Entendi, obrigada. Uma outra pergunta é como que eu visualizo essa reentrância na microscopia? Ela é eletrônica. Mas aí é uma zona escura, é tipo um traço? Ela vai aparecer aqui, ó, como um risco mais escuro, sim, e ele coincide geralmente com a área de linha Z, tá? Ah, tá. Então o túbulo T... Na altura da linha Z, olha elas aqui, ó. Os túbulos T aqui, a gente tá vendo a bolinha dele, tá vendo? E aqui é a altura da linha Z, ó. Certo? Certo, entendi. Mas não dá pra ver a tríade direito, a díade, nada disso de verdade, não. Tá? Tá, quando eu vejo a linha Z, eu posso supor que eu tô vendo um túbulo T, é isso? Ele tá próximo daquela região. Aqui, ó. Olha só. A minha dúvida é como que eu, na microscopia eletrônica, eu vou diferenciar o cardíaco do esquelético? Você vai diferenciar mais por outras características. Você vai usar mais, por exemplo, o número de mitocôndrias, porque como o cardíaco, a contração é constante, eu tenho um número muito maior de mitocôndrias. Olha elas aqui, em grande quantidade. Você vai enxergar os discos intercalares, que você não tem no estriado esquelético. Entendeu? A posição do núcleo, muito mais do que pelo díade e a tríade. Porque no músculo estriado esquelético, você também tem o túbulo T da tríade, e ele vai estar no mesmo lugar. Entendeu, Thaís? Entendi, obrigada, professora. Nada. Porque na microscopia óptica você não vê o túbulo T, tá vendo? Não dá pra ver. É membrana, você não vê membrana? Na ótica é mais tranquilo de diferenciar, né? Até pela escalinha, o disco intercalar, ou os discos. Uhum. Na eletrônica, acho que, não sei, parece estar mais difícil. Não. As mitocôndrias são as principais estruturas. Nós não vamos ver esse tanto de mitocôndria no músculo estriado esquelético. E no músculo estriado esquelético tem muito retículo, né? Eu acho que isso ajuda um pouco também. Deixa eu pegar. Mas aqui, ó. Isso tudo é retículo. Assim, quando apresentar um corte para mim nessa microscopia eletrônica, se não tiver mitocôndria, no caso é mais favorável de ser esquelético. Aqui, ó, a altura do túbulo T tá aqui, ó. Olha um pedacinho dele aqui. Retículo do lado de cá e retículo do lado de cá. Outro pedacinho de túbulo T aqui, ó. Outro pedacinho de túbulo T aqui, tá vendo? Mas aí exatamente na altura da linha Z. Entendi.
Ô, Thaís, mas isso que você falou não é o contrário, não? Não, Não seria... cardíaco é que tem mais mitocôndria. mas ela falou esquelético. Ah, não, ela pode até ter confundido, mas ela, na hora que ela falou pensando no cardíaco, pelo que eu entendi. Isso, eu falei, quando não tem mitocôndria, favoreça apresentar como esquelético, né? É. Quando não tá, tem. ok. Ou Entendi, quando você enxerga mais o círculo liso, você favorece a identificação do estriado esquelético, tá? Você pode usar essas duas organelas para te ajudar. Porque o resto é igual. E também não dá para ver, né, gente, no estriado esquelético, o disco intercalar, porque ele não existe, né? Tá bom? Certo, obrigada. Nada. Dúvida? Olha aqui. Professora, quando der umas 5 horas, sei lá, rola de dar uma pausa? Ah, eu acho que a gente podia fazer agora uns 10 minutinhos antes de começar o nervoso. Beleza. Pode? Uhum. Pode ser. Não vou nem interromper a... Gravação? É melhor fechar e interromper a gravação e começar de novo, porque senão o vídeo fica gigantesco e depois a gente não consegue baixar, né? É. Então eu vou encerrar a gravação. A gente faz 10 minutinhos de intervalo e voltamos 5 para 5. Pode ser? Pode. Pode? Pode sim. Fernanda, tirar uma dúvida com você. Com relação a, por exemplo, na microscopia óptica, para eu diferenciar, por exemplo, eu estou vendo duas imagens aqui do periósteo e de um músculo liso. Eles parecem, até pela coloração, pelas imagens, muito parecidos. Parece até que tem parte que se mistura. Como que eu consigo diferenciar? Núcleo. A forma do... É porque ele fala que tem uma fórmula de charuto, então seria o núcleo mais alongado? Olha aqui, ó. Eu vou mostrar. Esse aqui é músculo liso. Olha lá. O núcleo... Eu acho que não está apresentando, não. Tá... Ah, eu tirei. Olha aqui, ó. Esse aqui, Fernando, é músculo liso, ó. O núcleo é um núcleo rombo. O núcleo do fibrócito, que vai estar no periósteo, ou que vai estar no pericôndrio, tanto faz, é um núcleo fusiforme e denso. Eu vou procurar aqui nesse intervalinho uma imagem de cartilagem, de traqueia, que dá para ver exatamente na união da extremidade do semianel cartilaginoso, o músculo liso. E como tem cartilagem, pericôndrio e músculo liso. Aí você enxerga os dois um do lado do outro, fica super fácil de fazer a diferenciação, tá? bem. Obrigado. Eu ponho aqui para vocês verem na hora que a gente for começar, tá? Então, vamos lá fazer nosso intervalo. Vou encerrar a gravação aqui. Eu não vou fechar a conferência. Era isso